agora ao céu e inferno, né? Nós estamos no último capítulo na primeira parte, né? A primeira parte ela teve uma função bastante importante para a gente, no sentido de trazer os conceitos de céu e inferno, né? Trazer as leis de Deus, né? Que, inclusive, assim, eu pretendo, na segunda parte desse livro, quando a gente for estudar sobre os espíritos que foram para o mundo espiritual com dificuldades, né? E a gente vê aonde que eles infringiram, né, as leis divinas, né? E é muito interessante essa segunda parte, ele começa tratando do passamento, né? De como é a desencarnação, particularidades desse processo. Todos nós estamos encarnados, mais cedo ou mais tarde, né? Eu tenho que dar essa notícia para vocês, nós vamos experimentar, né? Então, é muito interessante esse estudo, né, que o Kardec faz já nos primeiros momentos do estudo da segunda parte. Mas hoje nós vamos estudar um ponto muito interessante, que é a da proibição de invocar os mortos, né? Então, Kardec faz um estudo bem minucioso dessa questão, que a gente sabe que até hoje, né, existe essa questão no meio espírita, né? Que algumas seitas cristãs citam ela vamos dizer assim, para dizer que nós estamos equivocados, né, ao fazer essas comunicações e ter as reuniões mediúnicas, de falar com os mortos, né? Alguns têm a visão que os mortos que nós falamos são demônios, né, dentro dessa visão da igreja, né, principalmente algumas linhas evangélicas, né, nos veem como as pessoas que se comunicam com os demônios, né? Nós sabemos que não existe demônio. Então, muitas vezes nós atendemos irmãos nossos em processos de perseguição, de ódio bastante profundos, né? Que têm comportamentos muito parecidos com, dizer assim, com um demônio mesmo, né? Mas nós sabemos que não são. Nós sabemos que são irmãos nossos que estão equivocados, que estão ignorantes da verdadeira lei de Deus, da importância do perdão, né, para as suas vidas. Então, é muito interessante esse estudo agora que nós vamos fazer. Eu não preparei nada em especial, acho que é só a leitura mesmo do texto, vai nos ajudar bastante a compreender essa questão aí. E o Genivaldo, que tem bastante conhecimento, ele vai citar muito, né, do Velho Testamento, da lei mosaica, né? Então, talvez a gente vai poder aprender um pouquinho mais dessa relação entre o Velho e o Novo Testamento. Então, não sei, você está bem para ler, Cláudio? Muito bem. Tá, então. Capítulo 12, da proibição de evocar os mortos. A Igreja, de modo algum, nega a realidade das manifestações. Ao contrário, ela as admite totalmente, como vimos nas citações precedentes, mas as atribui exclusivamente à intervenção dos demônios. Aí tem uma nota de rodapé, 157. Intervenção dos demônios, né? O Espiritismo demonstra a naturalidade da comunicação com a espiritualidade. A humanidade reveza-se entre as condições de encarnado e desencarnado, pois somos todos espíritos e perfectíveis. As igrejas usaram o medo para afastar os adeptos dessa realidade. Caça às bruxas, intervenção de demônios, punição. Atualmente, livros e filmes dão continuidade a essa tradição, que deve ser superada pelo esclarecimento. Notas do editor. Essas são notas do Paulo, né? Esqueço o nome, do Lucas Sampaio. Opa! Voltar ao texto, agora voltamos. É sem razão que alguns recorrem aos evangelhos para justificar sua proibição,
porquanto neles não há uma só palavra sobre o assunto. Isso é interessante, né? Essa colocação do Kardec. Às vezes as pessoas acham que há essa proibição, mas não há. Foi uma leitura, vamos dizer assim, errônea, né? É o achismo, né? Foi uma, vamos dizer, uma interpretação tendenciosa que foi feita, né? O Supremo acreditaria que da misérrima manjedoura de Belém sairia um dia a palavra que haveria de abalar o mundo? Sim, Cristo é o Messias divino. Sim, sua palavra é a da verdade. Fiz alguma bobagem? Será que acho que eu fiz alguma você bobagem. entrou com outro texto? Espera aí, gente, acho que eu fiz alguma bobagem. Eu sou bom nisso, né? Vai agora por partes, você consegue chegar. Vamos lá. Eu voltei para o início. Ainda bem que nós estamos no início. Faltou por duas aqui. Espera só um minutinho, gente. Desculpa me atrapalhado. Agora está. Já está no lugar certo. Tá. Eu, a partir do Eu 5, cliquei no lugar 7. errado. Só um minutinho. Então. Só um minutinho. Opa. Espera só um minutinho. Deixa eu só ajustar aqui que eu estou fazendo alguma coisa errada. Ele está indo para outra página. Não é que está na outra página. Mas... Só um minuto, pessoal. De vez em quando a gente faz bobagem. Certinho, está certo. Brilho. Um pouquinho aqui. Não. Só o que ele mudou? Sem razão, né? Então, que é a partir de sem razão, é sem razão que alguns recorrem aos evangelhos para justificar sua proibição, porquanto neles não há uma só palavra sobre o assunto. O supremo argumento que se invoca é a proibição de Moisés. A seguir, podemos ver os termos em que se manifesta sobre o assunto a carta pastoral citada nos capítulos anteriores. Só lembrando, né, que nós estamos no século XIX, né, dentro do contexto da igreja na época, né, e Kardec se recorre àquela carta, né, do bispo. Aí ele cita que os capítulos anteriores não é permitido. Não é permitido entreter relação com os espíritos, seja diretamente, seja por intermédio do que os invocam e os interrogam. A lei mosaica punia com a morte essas práticas detestáveis em uso entre os gentios. Diz o Levítico: não procureis os mágicos, nem inquirais os adivinhos, para não vos contaminardes com eles. É o Levítico 19:31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de piton ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte. Piton não é uma cobra, né? É a maior cobra que existe na Terra, né? Ela fica na Ásia, né? Parecida com a nossa jiboia, né? Sucuri. Que sejam lapidados, recaindo seu sangue sobre suas cabeças. Levítico 20:27. E no Deuteronômio é dito: que não haja entre vós qualquer um que consulte os adivinhos, ou que leve em consideração sonhos e presságios, ou que use de maldições, de sortilégios e de encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Piton,
e pratiquem a adivinhação ou que interroguem os mortos para descobrir a verdade, pois o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Deuteronômio 18, 10, 12. É útil para o entendimento do verdadeiro sentido das palavras de Moisés que relembremos o texto original, que foi um tanto resumido na citação. Não vos afasteis do vosso Deus para ir procurar os mágicos, nem inquirais os adivinhos para não vos contaminardes com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Levítico 19, 31. Se um homem ou uma mulher tem um espírito de Piton ou de adivinhação, que sejam punidos com a morte, que sejam lapidados, recaindo seu sangue sobre suas cabeças. Levítico 20, 27. Tudo bem, Genivaldo. Olha só, o pessoal pegou o pé da letra, né? Esse costume das pitonisas eram aquelas sacerdotisas que faziam adivinhação e outras trabalhos encomendados, né, que a gente conhece nos dias de hoje e tudo mais, e recebendo em pagamento isso. Então, o que Moisés está falando é que aquele que tem o espírito de Piton, ou seja, que tem o estilo, que tem o jeito, né, de fazer a mediunidade mal exercida, esse sim estariam, vamos dizer assim, em desgraça, né, e seriam aí motivo de punição ou de reprimenda, né? Só que o que aconteceu? A quem interessava que não houvesse o fenômeno mediúnico, generalizou isso. Em nenhum momento Moisés colocou aí no Levíticos que estava proibido a prática da mediunidade dentro do tabernáculo, não é? Entre os 40 anciãos que faziam constantemente o intermédio de mensagens entre o alto e o povo, né? Nenhum momento está proibido isso, não é? A própria igreja, durante muito tempo, fazia fenômenos mediúnicos reservados dentro dos seus monastérios, não é? E de uma forma escondida, de uma forma aí, que não levasse ao conhecimento do povão, né? Mas sempre teve a mediunidade, não é? A gente sempre teve as parteiras, as curandeiras, as pessoas que são que dão passe aí, né? Toda cidade pequenininha aí no interior tem benzedeiras, não é? Pessoas assim que exerciam atividades de médiuns com muito amor, né? Sem cobrar nada por isso. Então sempre teve, né? O grande problema é que você permitindo a comunicação com o plano dos espíritos, uma determinada ordem, uma determinada coisa que você colocou, que você quer impor, não é? Uma entidade do alto pode chegar perfeitamente e esclarecer, olha, isso não é certo por causa disso, né? Que nem os espíritos que auxiliaram Kardec, né? Quantos raciocínios eles trouxeram, não é? Então, durante algum tempo, não se interessava que se trouxesse esses tipos de raciocínios. Eles não queriam que contestassem uma série de dogmas, uma série de fundamentos, que eles colocaram goela abaixo aí no povão, né? É assim que eu vejo essa proibição. Kardec afirma categoricamente que não há essa proibição, né? E realmente não há. Só o abuso dela, né? Muito bom, Cláudio. Quando entrardes na terra que o Senhor vosso Deus há de vos dar,
tomai muito cuidado para não imitar as abominações desses povos, e que não se encontre entre vós quem pretenda purificar seu filho ou sua filha, fazendo-os passar pelo fogo, ou que consulte os adivinhos, ou que leve em consideração sonhos e presságios, ou que use de maldições, de sortilégios e de encantamentos, ou que consulte aqueles que têm o espírito de Piton e pratiquem adivinhação, ou que interroguem os mortos para descobrir a verdade. Pois o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem esses crimes. Deuteronômio 18, 9, 12. Se a lei de Moisés deve ser rigorosamente observada nesse ponto, deve sê-lo igualmente em todos os outros. Ora, por que seria a lei mosaica pertinente no que se refere às evocações, mas não em outros assuntos? Só fazer um comentário. A gente, quando fala em lei mosaica, imagina os 10 mandamentos, né? Mas tem mais de 600 itens a lei mosaica, que é uma lei civil da época, né? Para o povo que está no deserto, precisava de um certo, vamos dizer assim, regulamento, né? Porque imagina, o povo que saiu do Egito, vindo, nós estamos aí falando de 600 anos antes de Cristo, a minha memória não está falhando, completamente indisciplinado, ligados a práticas pagãs e tudo. Imagina o trabalho que Moisés teve, né? Então, às vezes, então ele cita alguma parte das proibições e outras não leva em conta, né? Então, é isso que o Kardec está questionando. Se for ler lá, você vai ver que tem muita coisa, não comer carne de porco, isso, aquilo, uma série de rituais que eram prescritos nas leis, né? E que quem está recomendando isso não recomenda os outros, né? Isso que está chamando a atenção. É preciso ser... Genivaldo. Tudo bem, Genivaldo. Pode falar. Esse cuidado aí, que quando chegares na Terra Santa e tal, naquela região ali, existia muito povos aí que eram, faziam sacrifício de filhos até, crianças, de animais, de tudo, né? Abominações. Então, também isso que foi colocado, né? Quando chegares lá, não se misturem, né? No sentido de manter a pureza dentro da crença no Deus único e naquelas condições, vamos dizer assim, que eram um pouquinho melhores, né? Só que o povo hebreu aí levou isso a uma condição assim, como se eles fossem melhor, né? Não se misturem, não, eles são errados, e aí chegar ao ponto de dizer que receberam a orientação do plano espiritual para exterminar essa ou aquela tribo, né? Conforme está no Antigo Testamento. E Josué recebeu instrução que eliminasse os amalequitas, e na batalha tal, ele matou 7.000 amalequitas, não sei o quê. Então, assim, eles distorciam, né? O que eles recebiam aí, de instruções, de acordo com o interesse deles também, não é? E é interessante, Genival, quando Moisés se retira para receber os 10 mandamentos, né? Para entrar em contato com a espiritualidade maior, o pessoal que estava lá vai fazer o ídolo com ouro, né? Junta a joia, e Moisés volta bravo, né? E penaliza o povo naquela passagem, né? Então, a turma não era fácil, não é duro segurar esse povo, né? Não foi uma tarefa simples, a tarefa de Moisés nos 40 anos, né, no deserto. Né? Muito interessante. É preciso ser consistente.
Se reconhecemos que sua lei não está mais em harmonia com nossos costumes e nossa época em determinados casos, não há razão para que também não esteja com relação à proibição em questão. É preciso, aliás, que nos reportemos aos motivos que levaram a tal proibição, motivos que se justificavam à época, mas que seguramente não têm mais razão de ser. O legislador hebreu queria que seu povo abandonasse todos os costumes adquiridos no Egito, onde as evocações eram habituais, o que ensejava abusos, como provam as seguintes palavras de Isaías: o espírito do Egito se aniquilará em si mesmo, e eu perturbarei sua prudência. Eles consultarão seus ídolos, seus adivinhos, seus pítons e seus mágicos. Isaías 19, 3. Além disso, os israelitas não deveriam estabelecer nenhuma aliança com as nações estrangeiras. Ora, eles encontrariam as mesmas práticas nos territórios em que estavam prestes a entrar e cujos povos haveriam de combater. Dessa forma, Moisés viu-se obrigado, por uma questão política, a inspirar entre os hebreus a aversão a todos os costumes desses povos que pudessem suscitar afinidade, caso fossem assimilados. Para justificar essa aversão, era preciso apresentar tais práticas como reprovadas pelo próprio Deus. Eis porque afirmou que o Senhor abomina todas essas coisas e destruirá à vossa chegada as nações que cometem esses crimes. A proibição de Moisés era tanto mais justificável porque a evocação dos mortos não se dava por respeito e afeição por eles, tampouco por um sentimento de devoção, mas apenas como um meio de adivinhação, tal como nos augúrios e presságios explorados pelo charlatanismo e pela superstição. Por mais que tenha feito, Moisés não conseguiu extirpar o hábito que se havia transformado em objeto de comércio, como atestam as seguintes passagens do mesmo profeta. E quando vos disserem, consultai os mágicos e os adivinhos que sussurram seus encantamentos, respondei-lhes, cada povo não consulta seu Deus? Há de interrogarem-se os mortos no que diz respeito aos vivos? Isaías 8:19. Sou eu quem mostra a falsidade dos prodígios da magia, quem enlouquece os que se põem a adivinhar, quem transtorna o espírito dos sábios e confunde sua vã ciência. Isaías 44:25. Que esses adivinhos que estudam o céu, contemplam os astros e contam os meses para deles tirar as predições que vos pretendem dar sobre o futuro, que venham agora e vos salvem. Acabaram como a palha devorada pelo fogo. Não poderão livrar suas almas das chamas ardentes. Não restará de suas chamas nem carvão com que possam aquecer, nem fogo ao qual se possam sentar. Eis a que se reduzirão todas essas coisas às quais vos dedicastes com afinco. Esses mercadores que convosco negociaram desde a vossa infância desapareceram todos, cada qual para o seu lado, sem que um só deles se ache para livrar-vos de vossos males.
Isaías 47, 13 a 15. No capítulo 47, Isaías dirige-se aos babilônios sob a figura alegórica da virgem filha da Babilônia, filha dos caldeus, versículo 1, dizendo que os adivinhos não impedirão a ruína de seu reino. No capítulo seguinte, dirige-se diretamente aos israelitas. Vinde aqui, vós outros filhos da adivinha, raça nascida de um adúltero e de uma prostituta. De quem zombais? Contra quem abristes a boca para soltar vossas línguas ferinas? Não sois os filhos perversos de bastarda raça, a procurar consolo junto a vossos deuses, sob a copa das árvores, sacrificando vossos tenros filhos nas cascatas dos penhascos? Depositastes vossa confiança nos rochedos das quedas d'água, derramando licores em sua honra e oferecendo-lhe sacrifícios. Depois disso, como não haverá de inflamar minha indignação? Isaías 57, 3 a 6. E muitas vezes a gente vê falar da passagem no deserto, imagina que os judeus caminharam no deserto sozinhos, né? Não, eles tiveram contato com várias outras civilizações durante esse percurso de 40 anos, né? E depois vem Josué ainda enfrentar conflitos, né, de conquista para que eles pudessem chegar na Terra Prometida, que é hoje a região ali onde vive o povo hebreu, né, o Israel. Então é muito interessante. O que o Genival estava citando, né, Genival? A questão dos sacrifícios, né? Sacrificando vossos tenros filhos na cascada dos penhascos, né? Então, aquilo que você comentou aí anteriormente para nós também. Então, isso tudo contaminava, de certa forma, né? Porque eles estavam caminhando e convivendo também com essas situações, né? Não sei se você quer comentar mais alguma coisa, Genivaldo. Tranquilo? Os judeus, né, os hebreus e os povos se apegavam muito à questão só do sacrifício, né, ritualístico, e o que o Cristo falava mais de uma vez, né, antes de fazer sua doação, o seu sacrifício, vai e se reconcilia com o teu irmão, não é? Esse é o maior sacrifício, né? Então, o Isaías, que é um profeta, ele fala que no caso aí, os babilônios, eles tinham os adivinhos, né? Eles tinham lá e mesmo tendo adivinhos, etc., isso não foi suficiente para evitar que eles fossem exterminados depois, né? O reino da Babilônia caiu, né? Exterminado. Então, não vamos dizer assim, a comunicação com os espíritos, não é a obediência de sacrifício ou de rituais, é que vai te garantir a felicidade, né? Mas sim, a gente fazer o sacrifício das nossas, o egoísmo, o orgulho e todas as mazelas que nós temos, né? E utilizar esses ensinamentos para a nossa melhoria, não é? Se não fizer assim, não adianta. Outro dia eu estava vendo uma palestra do Haroldo, a gente sempre fala dos profetas, né? O Isaías é um. Ah, mas a profecia não aconteceu. Mas em nenhum momento a espiritualidade vem com uma profecia dizendo que ela vai acontecer. Ela é muito mais um aviso para não acontecer. Isso. Não é? Eu achei muito interessante essa abordagem do Haroldo, né? A gente recebe tantos avisos do plano espiritual, no nosso trabalho mesmo, né? Simplesinho que a gente tem. A gente recebe tanto aviso, não significa que vai acontecer.
significa que é um alerta para a gente tomar determinadas atitudes, determinadas providências, para que não aconteça, não é? É isso aí. É interessante que eu acho assim, a gente estudar um pouco do Velho Testamento, porque o planeta Terra estava saindo de mundo primitivo, nesse período, e entrando no período de provas e expiações. Então, como nós estamos vivendo agora também um momento de transição, tá? Quer dizer, a Terra viveu muito mais tempo na história como um mundo primitivo. Você vê que como um mundo de provas e expiações começa na chegada do Cristo, né? É o ponto, o marco dessa mudança. Em 2 milênios, nós estamos entrando na fase de regeneração. Você vê que é um processo até mais rápido. Nós acreditamos, né, conforme a espiritualidade às vezes tem colocado, que esse período de regeneração vai ser maior do que o período de provas e expiações. Eles falam em termos de 7 milênios, né? Não sei que ponto que isso é verdadeiro ou não, mas são as notícias que a gente tem no mundo espiritual. E outra coisa, aquilo que nós temos ali na Gênesis, os tempos são chegados, é aquilo que o Genivaldo comentou agora. São avisos para a gente não cometer o erro, né? São predições para que a gente não caia naqueles erros ali citados, né? Então, é muito interessante, eu acho, a gente estar estudando essa questão e estar vendo agora esse momento que nós estamos vivendo, fazendo um certo paralelo, não sei se eu estou falando uma bobagem, uma visão pessoal, né? Mas é muito interessante. Você vê o primitivismo, né, porque Moisés enfrentou, né, e a vida do Cristo trazendo já uma fase nova, a fase do amor, né? Nós estamos ainda quebrando a cabeça para vencer, né? Muito interessante. Essas palavras não dão margem a erro e provam claramente que, naquela época, as evocações tinham por objetivo a adivinhação, fazendo-se delas um comércio. Aí tem uma nota de rodapé 158. No Egito Antigo, a evocação servia ao duplo equívoco da exploração econômica e de poder pelos sacerdotes dos templos e da dependência do povo que fazia uso das adivinhações para decidir quase tudo em sua vida. Notas do editor. Então, uma coisa muito comum, até trazendo aos tempos atuais, é muito comum o pessoal que participa da Umbanda, né, ter esse hábito de estar consultando para tudo a espiritualidade. E os pretos velhos, até pelo carinho que eles têm com a gente, eles acabam dando conselhos, né, dando ideias e tudo, e acaba criando uma certa, vamos dizer assim, dependência, né, de estar conversando com esses espíritos e tudo. Então, a gente vê, mesmo dentro do movimento da Umbanda, que a gente tem alguns amigos que participam, né, a trazer o Evangelho de Jesus, trazer essa percepção que o trabalho é da pessoa, né, e tirando essa dependência dessas consultas, né. Então, se algum de vocês já tiver experiência dentro desse meio, então é muito comum a gente ir na roda, né, conversar com os caboclos, ali tirar dúvidas e tudo. Não sei se você já tiver essa experiência, eu tive uma vez só, né, uma pessoa muito amiga e tudo, trabalho muito sério e tudo feito lá, mas tem esse hábito, né, e acaba criando essa dependência. O Genivaldo até citou alguns casos, né, para a gente, de um amigo nosso que se sente melhor, né, participando lá do meio da Umbanda e tudo, até por esse contato, né, do público mais com a espiritualidade. Mas é um hábito que a gente precisa realmente pensar bastante, né? Se vale a pena, se é importante a gente compreender o Evangelho e buscar colocar em prática nas nossas vidas e não ficar tão dependente assim dos espíritos, está falando da vida dos humanos, né? E acho que é importante a gente estar cuidando disso, né? Estavam ligadas às práticas da magia e da feitiçaria,
acompanhadas até mesmo de sacrifícios humanos. Moisés tinha razão, portanto, ao proibir tais coisas e afirmar que Deus as abominava. Essas práticas supersticiosas perpetuaram-se até a Idade Média, mas hoje a razão lhes faz justiça. E o Espiritismo veio mostrar o objetivo exclusivamente moral, consolador e religioso das relações de além-túmulo. Portanto, uma vez que os espíritas não sacrificam os tenros filhos e não derramam licores em honra dos deuses, que não interrogam nem os astros, nem os mortos, nem os adivinhos, para conhecer o futuro que Deus sabiamente ocultou dos homens, que repudiam qualquer comércio da faculdade recebida por alguns de entrar em comunicação com os espíritos. Aí tem uma nota de rodapé 159. No espiritismo, ao médium não cabe obter qualquer proveito, mesmo indireto. Certos médiuns exploradores creem salvar as aparências em se fazendo pagar apenas pelos ricos, ou deles aceitando uma retribuição voluntária. Isso não é menos um ofício, a exploração de uma coisa santa e um lucro tirado daquilo que se recebe gratuitamente. Revista Espírita, janeiro de 1864, notas do editor. Paulo Figueiredo e o Lucas Sampaio estão aí chamando a atenção que às vezes as pessoas ficam dissimulando, né, para poder receber essas ajudas, e a gente tem um exemplo muito bom do que não se deve fazer, né, em relação a isso, do nosso querido Chico Xavier. Né? Quantas pessoas colocavam cheque, punham dinheiro, passavam a herança para ele, né, como o Frederico Figuer, né, deixou um valor, ele pegou e doou aquilo para criar o gráfico, o Parque Gráfico da Federação Espírita Brasileira, né, foi doação do Frederico Figuer, que o Chico recebeu e transpôs para a federação. Você vê o cuidado do Chico Xavier em manter isso muito claro, né, como que todos nós não caiamos nessa armadilha, né? Então, esse é um ponto muito importante. A doutrina espírita, ela vela com muito cuidado, a gente dá gratuitamente aquilo que recebeu. A gente não cobrar por palestra espírita, não ir para hotéis de luxo para fazer essas palestras, a gente procurar fazê-las em local onde as pessoas possam ter acesso, né? Você vê o cuidado de Kardec também, ao estar chamando a atenção com relação a isso, né? Isso na Revista Espírita, né? E o Paulo Figueiredo lembrando, né? Para reforçar cada vez mais essa postura. Infelizmente, a gente vê isso de forma dissimulada acontecendo no movimento espírita, a gente tem que estar muito atento a isso, para não cair nessa armadilha e nem participar desses eventos pagos, né? Por mais convidativos que sejam, né? Eu e o Genivaldo, a gente tem a oportunidade, às vezes, de ver isso acontecendo, a gente tem o cuidado de agradecer, né? E pular fora, né? Não participar, né? A gente não critica, não faz comentário, que só traria constrangimento, não ajudaria, mas ter o cuidado de seguir essas determinações. Que não são movidos nem pela curiosidade, nem pela cobiça, mas apenas pelo sentimento de devoção e pelo desejo de se instruir, de se aprimorar e de consolar as almas sofredoras. A proibição de Moisés não se aplica de forma alguma aos espíritas. É o que teriam constatado os que invocam contra eles tal proibição. Se tivessem aprofundado mais no sentido das palavras bíblicas, eles teriam reconhecido que não existe analogia alguma entre o que se passava então entre os hebreus
e os princípios do Espiritismo. A lei civil de nossos dias pune todos os abusos que Moisés objetivava reprimir. Se ele estabeleceu a pena máxima contra os delinquentes, foi porque eram necessários meios rigorosos para governar aquele povo indisciplinado, sendo por essa razão que a pena de morte foi tão empregada em sua legislação. Não havia, ademais, muitas escolhas nos seus meios de repressão. Não havendo prisões ou casas de correção no deserto, e sendo seu povo refratário apenas puramente disciplinares, Moisés não conseguiria dosar a pena, como é feito hoje em dia. É, pois, sem razão que se invoca a severidade do castigo para provar o grau de culpabilidade da evocação dos mortos. Conviria, então, por respeito à lei de Moisés, manter a pena capital para todos os casos em que ele a aplicava? Aliás, por que se enfatiza com tanta insistência esse artigo ao mesmo tempo que silencia sobre o começo do capítulo, que proíbe os sacerdotes de possuir bens terrenos e de partilhar de qualquer herança, porquanto o Senhor é Ele próprio sua herança? Sumiu aqui, Antônio. Sumiu? Sumiu. Se você quiser seguir com a... Há duas partes distintas na lei de Moisés. A lei de Deus, propriamente dita, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, apropriada aos costumes e às características do povo. A primeira é invariável, enquanto a segunda se modifica conforme a época. A ninguém ocorrendo que possamos ser governados pelos mesmos meios com que eram os hebreus no deserto. Tão pouco que os decretos de Carlos Magno se adaptem à França do século XIX. Ninguém imaginaria hoje em dia, por exemplo, reviver o seguinte artigo da lei mosaica que se encontra em Êxodo: se um boi fere com seu chifre um homem ou uma mulher, fazendo-os perecer, seja o boi apedrejado sem que se coma de sua carne, mas o dono do boi será julgado inocente. Êxodo, está no capítulo 21, versículos 28 e 32. Esse artigo, que nos parece tão absurdo, não tinha, no entanto, o objetivo de punir o boi e absolver seu dono. Era esse dispositivo equivalia simplesmente ao confisco do animal, causa do acidente, para obrigar o proprietário a ser mais vigilante. A perda do boi era a punição do dono, punição muito significativa para um povo de pastores, não sendo necessário que fosse aplicada uma a outra. Mas para que ninguém pudesse se aproveitar da pena, era proibido que se comesse a carne do animal. Outros artigos estipulavam o caso em que o dono era responsabilizado. Tudo tinha sua razão de ser na legislação de Moisés, porque tudo nela era previsto nos mínimos detalhes. Mas a forma, assim como o fundo, adaptava-se às circunstâncias em que se encontrava. Certamente, se Moisés voltasse hoje para oferecer uma legislação a uma nação civilizada da Europa, ele não lhe apresentaria um código igual ao dos hebreus. Que diz Deus em seus mandamentos? Não terá outro Deus além de mim, não tomarás o nome de Deus em vão, honrarás teu pai e tua mãe, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás o bem do próximo. Eis aí uma lei que é para todos os tempos e para todos os países, tendo por essa razão mesma um caráter divino. Estou falando aí dos 10 mandamentos, né? Ela não inclui, no entanto, a proibição de invocação dos mortos, que é onde é preciso concluir que tal proibição era simples medida disciplinar e circunstancial.
A isso se objeta que todas as leis de Moisés foram ditadas em nome de Deus, assim como a do Sinai. Se a julgamos todas de fonte divina, por que os mandamentos limitam-se ao decálogo? Então, por que se lhe reconhecer as diferenças? Se todas emanam de Deus, seriam todas igualmente obrigatórias. Por que então não se observam todas? Entre outras, por que não se manteve a circuncisão a qual Jesus se sujeitou e não aboliu? Esquece que todos os legisladores antigos, para dar maior autoridade às suas leis, diziam tê-las recebido de uma divindade. Moisés, mais que qualquer outro, precisava desse recurso por conta do caráter de seu povo. Lembrando que ele estava ali no mundo primitivo ainda, né, gente? A barra era pesada, o povo não era fácil, não. Se ainda com tudo isso teve tanta dificuldade para se fazer obedecer, teria encontrado ainda mais resistência caso as tivesse promulgado em seu próprio nome. Ao modificar a lei mosaica, não veio Jesus fazer de sua lei o código dos cristãos? Não disse ele, sabeis que foi dito aos antigos tal e tal coisa, mas eu vos digo tal outra. Mas você quer continuar? Não posso. Mas teria Jesus questionado a lei do Sinai? De modo algum, antes a sancionou, e toda a sua doutrina moral dela não é senão um desdobramento. Ora, em nenhuma parte de seus ensinos, Jesus se referiu à proibição, sumiu, a tela está sumindo, desculpa. A proibição de invocar os mortos, uma questão bastante grave, entretanto, para não a ter incluído em suas instruções, sobretudo tendo tratado de outras questões de menor importância. Em suma, tratava de saber se a igreja põe a lei mosaica acima da lei evangélica, ou, em outras palavras, se ela é mais judaica que cristã. Ou vem mesmo observar que todas as religiões a que têm feito menos oposição ao espiritismo é a judaica, que inclusive não invoca a lei de Moisés, como fazem as seitas cristãs contra as relações com os mortos. Ainda outra contradição. Se Moisés proibiu invocar os espíritos dos mortos, é porque esses espíritos podiam vir. Se isso não fosse possível, tal proibição não teria sido inútil. Se eles podiam vir na época de Moisés, ainda podem vir fazê-lo hoje, se são os espíritos dos mortos. Então, não são exclusivamente demônios. Moisés, aliás, não menciona de modo algum estes últimos. É evidente, portanto, que não seria lógico nos fundamentar na lei de Moisés nessa circunstância pelo duplo motivo de que ele não rege o cristianismo e tampouco é apropriado aos costumes de nossa época. Mesmo supondo que tenha toda a autoridade que alguns lhe atribuem, ela não poderia, como vimos, ser aplicada ao espiritismo. O que é que Moisés condena? Os mágicos, os adivinhos, os preságios, os sortilégios, as maldições, em suma, tudo que é de competência da magia. Ora, tudo isso é precisamente que o próprio espiritismo condena, como está demonstrado no capítulo anterior, e o que é demonstrado ainda mais claramente com o estudo mais aprofundado do espiritismo. Uma vez que este nada tem de comum com a magia, seja como objetivo, seja como meio. O próprio Moisés não haveria de encontrar causa alguma para que fosse aplicado ao espiritismo a sua lei. É verdade que Moisés incluiu a interrogação dos mortos em sua proibição, mas o faz de maneira secundária, como acessório das práticas de feitiçaria. A própria palavra interrogar posta ao lado das palavras divinas e preságios prova que, entre os hebreus, as invocações eram um meio de adivinhação. Ora, os espíritos não invocam os mortos para deles obter revelações ilícitas, mas para receber conselho de sabedoria e proporcionar alívio aos que sofrem. De certo, se os hebreus não tivessem utilizado as comunicações de além-túmulo apenas como prática divinatória, Moisés, ao invés de proibi-las, ele as ia estimular, por conta haveria de tornar seu povo mais dócil.
Se alguns críticos obeteiros de má-fé descrevem as reuniões de espírita como assembleia de feiticeiros e necromantes, e os médios como leitores de sorte, se alguns charlatões associam o nome de espiritismo à prática ridícula, e este mesmo condena, há muitos que sabem fixar-se no caráter essencialmente moral e elevado das reuniões do espiritismo sério, sua doutrina escrita para todas as pessoas, protesta em alto e bom som contra os abusos de todos os gêneros, para que a calúnia recaia sobre quem merece. A invocação, dizem, é falta de respeito com os mortos, cuja cinza não deve ser importunada. Mas quem disse isso? São os adversários dos dois campos opostos que se dão as mãos. Os incrédulos, que não creem nas almas, e aqueles que, mesmo nelas crendo, alegam que esta não pode atender às invocações e que somente um demônio manifesta-se. Quando a invocação é feita com sentimento de religiosidade e recolhimento, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas pelo sentimento de afeição e de simpatia, e com um desejo sincero de nos instruirmos e nos tornarmos melhores, não vemos por que razão seria mais desrespeitoso solicitar os seres depois da sua morte do que fazer enquanto bom som contra os abusos de... Opa, perder errado. Quando a invocação é feita com sentimento de religiosidade e recolhimento, quando os espíritos são chamados não por curiosidade, mas pelo sentimento de afeição e de simpatia, com desejo sincero de nos instruir, nos tornarmos melhores, não vemos por que razão seria mais respeitoso solicitar os seres depois da sua morte do que fazê-lo enquanto estavam vivos. Mas há outra resposta categórica a essa objeção, que é o fato de que os espíritos se manifestam espontaneamente, sem serem constrangidos, vindo até mesmo sem serem chamados. Bem prova, assim, de sua satisfação por se comunicarem com os homens, queixando-se frequentemente do esquecimento a que são, por vezes, relegados. Se os espíritos ficassem incomodados pela perturbação de seu repouso, ou descontente com o nosso chamado, eles viriam ou nem se manifestariam, uma vez que são livres quando se manifestam, é porque com isso concordam. Alega-se outra razão ainda. Disse-se que as almas habitam a morada que é a justiça de Deus lhes assinala, seja no inferno ou no paraíso. Dessa forma, as que estão no inferno de lá não podem sair, conquanto seja concedida toda a liberdade aos demônios nesse sentido. As almas que se encontram no paraíso, completamente entregues à sua beatitude, encontram-se muito acima dos mortais para deles se ocuparem, sendo felizes o bastante para querer voltar a esta terra de miséria e atarefar-se com parentes e amigos que aqui deixaram. Se não, então, como os ricos que desviam os olhos dos pobres, com receio de que eles lhe perturbam a digestão. Se assim fosse, provar-se-ia um pouco digno de felicidade suprema, que então representaria o prêmio do egoísmo. Essas são aquelas que estão no purgatório. Mas essas almas sofredoras precisam se ocupar da própria salvação antes de tudo. Dessa forma, não podendo atender ao nosso chamado nenhumas, nem outras almas, apenas o diabo é que se apresenta em seu lugar. Mas se essas almas não podem vir, não há motivo para recear que se lhe perturbe o repouso. Deparamos aqui, entretanto, com outra dificuldade. Se as almas que estão na beatitude não podem deixar sua afortunada morada para vir em socorro dos mortais, por que a Igreja invoca a assistência dos santos, que devem desfrutar da beatitude mais ampla possível? Por que recomenda a ela aos fiéis que os invoquem nas doenças, nas aflições e para se preservarem dos flagelos? Porque, segundo ela, os santos e a própria Virgem vêm se mostrar aos homens e fazer milagres? Eles deixam, portanto, o céu e baixam a terra. Se aqueles que estão no mais alto dos céus podem de lá sair, por que são menos elevados não poderiam? Compreende-se que os incrédulos neguem a manifestação das almas, porquanto nelas não acreditam.
O que causa estranheza, no entretanto, é ver aquele cujas crenças assentam-se na existência e no futuro das almas, enfurecer-se com medo de provar que elas existem, esforçando por demonstrar sua impossibilidade. Pelo contrário, pareceria mais natural que aqueles que mais interesse têm na existência da alma acolhessem com alegria e com uma benesse da providência os meios de refutar, por meio de provas cabais, aqueles que renegam a religião. Deploram constantemente a invasão da incredulidade, a dizimar-lhe o rebanho de fiéis. Mas quando se lhe apresenta o mais possante meio de combatê-la, recusam-no com mais obstinação que os próprios incrédulos. Em seguida, quando as provas avolumam-se, a ponto de não deixar dúvida alguma, recorrem com o argumento supremo à proibição da invocação das almas, buscando para justificar tal interdição um artigo da lei de Moisés de que ninguém mais se lembrava, querendo dele a todo custo enxergar uma aplicação inexistente. Julgam-se tão felizes com a descoberta que não percebe que tal artigo é uma justificação da doutrina espírita, porquanto essa também condena o que Moisés proíbe. Todos os motivos alegados contra as relações com os espíritos não resistem a um exame tão sério. Opa, já passamos, estão quase faltando 2 minutinhos, né? Então vamos parar por aqui, né? Eu acho que esse capítulo, gente, a gente agora está, de certa forma, Kardec, né? Voltando ali aos argumentos, com toda a sua lógica, com todo o seu carinho, no início da doutrina espírita, né? Onde a igreja batalhava muito contra o progresso dessa doutrina. E a gente tem para lá de argumentos, né, para entender que essa proibição não faz o menor sentido no nosso caso. Né? Genival, você quer terminar para nós aqui o dia de hoje? Fechar a oração para nós? Ou outro, né? Se puder fazer o fechamento. Faz aí, Genivaldo. Posso fazer. Então, nós vamos encerrar nosso estudo dessa noite, agradecendo muito pela oportunidade de a gente estar aqui junto, procurando entendimento, né? Conhecimento, e que essa nossa prece final ela possa ser levada até a nossa casa de trabalho, para que os irmãos que tanto necessitam de auxílio de preces, né? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita, Pai, a tua vontade, não a nossa, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos do mal, assim seja. Que assim seja. Pessoal, obrigado pela paciência, né? Porque esse texto longo, né, Genivaldo? Mas muito rico, né? Obrigada, gente. Valeu. Boa noite, gente.